tarde, a gente vai falar sobre a cristalização de proteínas em medicamentos. E o nosso grupo é a Bianca, a Júlia, a Maria Eduarda, a Maria Luísa. E agora a Bianca vai falar sobre o que são proteínas. O que são as proteínas? As proteínas são macromoléculas que são formadas por cadeias de aminoácidos. Elas estão presentes em todas as células do corpo humano e são produzidas a partir das informações do DNA. Elas podem ser formadas por centenas ou milhares de aminoácidos. Elas são muito essenciais para o corpo humano porque elas ajudam em funções como metabolismo, crescimento, reprodução e por isso que elas são conhecidas como máquinas moleculares dos seres vivos. As proteínas desempenham diversas funções essenciais para o bom funcionamento do organismo e para a manutenção da vida. Elas têm função estrutural, formando e sustentando tecidos, como colágeno nos ossos, tendões e pele, e a queratina nos cabelos e na unha. Também exercem função de transporte, como a hemoglobina, que leva oxigênio dos pulmões para os tecidos. Na defesa do organismo, os anticorpos combatem vírus, bactérias e outros agentes invasores. Além disso, algumas proteínas atuam na regulação do corpo, como a insulina, que controla a glicose no sangue. As enzimas são proteínas com função catálica, acelerando reações químicas essenciais ao metabolismo. Já proteínas como actina e miosina têm função motora. Por desempenharem todas essas funções, as proteínas são fundamentais e estão presentes em praticamente todos os processos biológicos. Agora eu vou falar das estruturas das proteínas. Bom, as proteínas possuem uma forma tridimensional e para isso a gente precisa entender as suas 4 estruturas. A estrutura primária é quando é a sequência de aminoácidos transmitida pelas informações do DNA. A estrutura secundária é quando elas começam a se dobrar e formam a hélice alfa e a folha beta por ligações de hidrogênio. A terceira é o dobramento completo delas, permitindo que elas tenham sua forma e desempenhem sua função. E a última é quando uma cadeia de proteínas se unem para formar uma só cadeia de proteína. E qualquer alteração nessas estruturas pode causar uma doença. A forma de uma proteína vai mostrar como ela vai funcionar. Cada proteína possui uma estrutura tridimensional específica, que faz com que ela exerça sua função corretamente. A gente tem o reconhecimento molecular, que é quando a proteína tem tipo um encaixe e ela vai interagir apenas com moléculas específicas. A realização de funções biológicas, que graças à sua forma ela consegue transportar o CO2, combater organismos e até ajudar no metabolismo. A gente tem alterações que podem causar doenças. Se ela tiver alguma alteração na sua estrutura, ela pode causar doenças como Parkinson, anemia falciforme, Alzheimer, entre outras. E tem a importância para os medicamentos, que estudar mais sobre essas estruturas podem ajudar os cientistas a realizarem medicamentos mais eficazes e com menos efeitos colaterais. O que é a cristalização de proteínas? A cristalização de proteínas é o processo onde as proteínas vão se organizar e formar cristais. Esses cristais vão ajudar os cientistas a entenderem melhor a sua estrutura tridimensional e entender melhor a sua função. Esse processo é muito importante porque ele nos ajuda a analisar como é o mecanismo biológico, trazer novos medicamentos e como é a posição dos átomos na proteína. Para que uma proteína forme cristais, ela precisa estar em condições ideais de temperatura, concentração e pureza. Nas etapas, primeiro vem a purificação, que é onde são removidas todas as impurezas. Depois vem a supersaturação, em que a concentração de proteínas aumenta até favorecer o crescimento, a formação dos primeiros cristais. Depois vem a nucleação, que são a formação dos primeiros núcleos cristalinos. E por último, o crescimento, quando mais moléculas vão se organizando até formar um cristal completo. Existem diferentes métodos para cristalizar proteínas, e a escolha depende de cada característica. O método mais utilizado é a difusão de vapor, porque permite que a água evapore lentamente, favorecendo a formação dos cristais. Dentro desse método existem 2 técnicas: o hanging drop, em que a gota fica suspensa, e o sitting drop, em que a gota fica apoiada em uma superfície. Ambas funcionam de formas parecidas, mas com pequenas diferenças na montagem. Também existe a microfluídica, que é uma técnica moderna que permite testar várias condições ao mesmo tempo, tornando o processo mais rápido e eficiente. Os cristais de proteínas são estruturas formadas por milhões de moléculas organizadas de forma repetitiva e muito precisa. Quanto mais perfeito for o cristal, mais fácil vai ser de obter informações detalhadas sobre a molécula. Algumas características importantes são a estrutura organizada, a grande quantidade de água, ser sensível à temperatura e ao pH e crescerem lentamente. Agora eu vou falar sobre a difração de raio-x. Quando o cristal é formado, é utilizada uma técnica chamada de difração de raio-x,
onde um feixe de raio-x atravessa o cristal, fazendo assim a interação com os átomos de proteína, gerando um padrão de sinais. Esse padrão de sinais é capturado por detectores e computadores, onde formam uma imagem tridimensional, facilitando para ver sua forma e sua função na proteína. E também essa técnica permite ver a estrutura da proteína em nível atômico, entender como ela se liga com outras moléculas e o desenvolvimento de medicamentos para a medicina. A gravidade interfere no processo de cristalização porque as moléculas podem se mover de forma desigual dentro da solução, o que dificulta o crescimento organizado dos cristais. E além disso, pode ocorrer correntes devido à diferente temperatura, que a gente chama de convecção. E aí, dessa forma, os cristais crescem com defeitos ou pequenos demais. E as principais dificuldades são a sedimentação das moléculas, as correntes de convecção no líquido, o crescimento irregular dos cristais e a formação de defeitos estruturais. O que é a microgravidade? A microgravidade é uma condição em que os efeitos da gravidade ficam muito reduzidos, assim como na Estação Espacial Internacional. Nesse ambiente, líquidos e partículas se comportam de uma maneira mais uniforme, fazendo assim com que o ambiente fique ideal para experimentos científicos. Também facilita muito a cristalização de proteínas para os pesquisadores. Agora eu vou falar as diferenças da cristalização na Terra e no espaço. No espaço, a cristalização ocorre de forma diferente por conta da microgravidade. Na Terra, a gravidade causa movimento nos líquidos, gerando turbulências, que podem criar defeitos nos cristais. Já no espaço, como esses movimentos são muito menores, os cristais crescem de forma mais uniforme e maiores e organizados. Por isso, muitos pesquisadores estudam a cristalização no espaço, já que esses cristais de melhor qualidade ajudam a entender melhor a estrutura das proteínas, podendo contribuir para o desenvolvimento de novos medicamentos. No espaço, como tem menos influência da gravidade, as moléculas conseguem se distribuir de forma mais lenta e organizada. Isso é melhor para a cristalização dos cristais. Por exemplo, quando aqui na Terra eles não conseguem fazer de forma eficiente, lá no espaço eles conseguem fazer de forma mais cristais maiores, com menos efeitos, estruturas mais organizadas e melhor qualidade para análise. A microgravidade oferece um ambiente mais limpo para o crescimento dos cristais. E nisso a gente consegue ter pesquisas científicas mais eficientes e com que os pesquisadores entendam melhor as proteínas. E as principais vantagens são cristais mais perfeitos, dados mais precisos, melhor resolução estrutural, ajuda no estudo de doenças complexas e facilita nas pesquisas de medicina. A cristalização de proteínas é muito importante para os farmacêuticos na criação de medicamentos, porque quando eles conhecem bem a proteína, eles podem criar medicamentos mais específicos e mais eficazes com menos efeitos colaterais e de forma mais precisa. E as aplicações são a descoberta de novos medicamentos, melhor compreensão de doenças, desenvolvimento de tratamentos mais específicos e redução de efeitos colaterais. A partir da estrutura das proteínas, os cientistas conseguem entender bem como as doenças funcionam e criar medicamentos e tratamentos mais eficazes. Isso é usado em diversas áreas da medicina moderna. Por exemplo, o câncer, com tratamentos mais direcionados, a diabetes com a melhoria da insulina, e eu, como uma pessoa com diabetes há 4 anos, vejo que a medicina tem melhorado muito nesse quesito. Doenças virais, criando antivirais mais eficazes, doenças neurológicas, como Alzheimer e Parkinson, e esse tipo de estudo é chamado de desenvolvimento racional de medicamentos. Na Estação Espacial Internacional foram realizados experimentos de proteínas em microgravidade. O objetivo era produzir cristais melhores, comparar os resultados que tiveram aqui na Terra com os do espaço e testar proteínas que são difíceis de se cristalizar aqui na Terra. Com isso, a gente iria conseguir medicamentos novos, ou seja, avanços para a medicina e avanço na tecnologia, que resultaria na biotecnologia também. No resultado de pesquisa, a gente tem que os experimentos comprovam que os cristais são bem melhor desenvolvidos no espaço do que na Terra. Isso facilita para análise mais detalhada das proteínas e também ajuda nas pesquisas, segue ajudando nos tratamentos, né, e na pesquisa de novos tratamentos. E o resultado tem cristais mais grandes, perfeitos, estruturas mais detalhadas, melhor compreensão de doenças e avanço de criação de medicamentos. A cristalização de proteínas é uma técnica muito importante para a ciência, porque permite a gente estudar moléculas fundamentais para o corpo humano e entender como as proteínas funcionam e como elas ajudam a desenvolver medicamentos mais eficazes. E além disso, através de pesquisas, a gente viu como a microgravidade pode melhorar
a qualidade dos cristais e ajudar a ciência a avançar ainda mais. E a ideia final é que as proteínas são essenciais para a vida, a cristalização revela sua estrutura, o espaço melhora a qualidade dos estudos e isso contribui diretamente para a medicina. Essas são as referências do nosso trabalho.